Deu ruim? Ministério da Fazenda suspendeu a Pixbet e o Flamengo é obrigado a tirar a Flabet da camisa já para a partida desse domingo, hein? Vamos ver os detalhes aí disso, se o Flamengo vai ser prejudicado em relação ao dinheiro do patrocínio Master. Vamos falar todos os detalhes durante esse vídeo aí. Tem zagueiro assinando com o Galo, tem a novela do novo Camisa 10, com novos capítulos, atualizações aí sobre Almada, sobre Enciso e também sobre Lucas Paquetá. Tem Flamengo para receber aí uma bolada, cerca aí de 100 milhões de reais por venda de atacante. Tem reforço confirmado para o Mundial e o Flamengo com força total para a partida contra o Grêmio desse domingo pelo Brasileirão. E eu quero saber de vocês. Você já se inscreveu no canal, deu seu like e ativou o sininho para não perder nenhuma notificação? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pro vídeo. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para passar para vocês todas as notícias do Mengão com aquela qualidade que você conhece, com todos os detalhes que você está acostumado. E eu lembro, antes de mais nada, para você se inscrever no canal, dar seu like, ativar o sininho, comentar, compartilhar e também se me seguir nas outras redes no @LucãoVital no Instagram e no Twitter e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. E já vamos direto às notícias, que aqui é assim e eu sei que é assim que vocês gostam. Começando com a agenda do Flamengo. O Flamengo treina hoje, nesse sábado, para viajar já no fim do dia para Porto Alegre, onde faz a partida contra o Grêmio pelo Brasileirão. Tem retorno do Danilo confirmado, porém ainda não se sabe se como titular ou como opção no banco de reservas. Os jogadores poupados, entre aspas, na partida contra o Central Córdoba, o Gerson, o Wesley e o Pulgar, também devem jogar, e esses existe uma grande possibilidade que sejam titulares contra o Grêmio. Então, tendência do Flamengo confirmar o que vem sendo dito de priorização do Campeonato Brasileiro e ir com força total neste domingo. A dúvida maior ainda está na defesa, os dois zagueiros que têm um desgaste já pela quantidade de jogos seguidos. Existe uma informação de que eles não devem jogar no domingo, mas nada ainda confirmado. Vamos aguardar para ver se eles vão jogar de fato nesse domingo ou não. Existe uma chance, inclusive, deles jogarem no domingo e não jogarem durante a semana. Vamos ver no que vai dar aí essa questão aí do desgaste dos zagueiros. E tem um bastidor aí que o pessoal está começando a falar, a cogitar, e eu quero saber se vocês concordam ou não, que é a possibilidade do Pedro jogar como titular. Eu acho cedo, ele jogou 15 minutos, todo mundo fala em retorno gradual, inclusive é melhor que ele entre no fim dos jogos para pegar as defesas mais cansadas, para que ele tenha um retorno aí mais tranquilo do que já entrar como titular, ainda mais numa fase que o Flamengo acabou de vir de derrota, a cobrança é maior. Tudo bem que é fora de casa, né? Mas eu não sou a favor do Pedro já entrar como titular agora, não. O que você acha? O que você entende sobre esse assunto aí? Você colocaria o Pedro para jogar agora ou não? Comenta aí. E tem uma notícia também do zagueiro Pedro Lemos, que é um bom zagueiro, por sinal, vi na Copa São Paulo, assinando de graça com o Atlético Mineiro. Tá indo para lá de graça e o Flamengo tá mantendo 50% do passe dele para uma futura negociação que o Atlético faça, o Flamengo ter direito a 50%. Isso normalmente vem acontecendo ultimamente quando o jogador não é do interesse do Flamengo e está batendo alguma idade que vai fazer ele precisar sair da categoria, ou quando há algum tipo de negociação interna que não é divulgada, mas é um zagueiro que, pelo que eu vi na Copinha, era promissor. Ele não está batendo ainda aos 20 anos, é promissor e o Flamengo está se livrando de graça, só pedindo para manter os 20%. Então,
a não ser que tenha alguma informação do técnico da base de que ele não seria mais utilizado, para mim não faz muito sentido ceder. Claro que tem muita coisa a ver também com empresário. Pode ser que o empresário tenha forçado a barra, e aí a gente sabe que quando tem a vontade do empresário, a vontade do jogador, isso às vezes prevalece, principalmente divisão de base, mas foi isso que está acontecendo aí. Pedro Lemos assinando, isso aí já é confirmado com o Galo. Tem uma ótima notícia agora que foi trazida pelo Vene Casagrande, que é a confirmação que o Vinha tem uma tendência de estar disponível para jogo entre o fim de maio e início de junho. O que isso quer dizer? Que o Flamengo deve contar com o lateral pro Mundial de Clubes. Claro que é ainda aquela fase de transição, de volta pro jogo. A fase que o Pedro tá agora, o Vinha deve estar início de junho, final de maio, e a tendência é que ele esteja entre os relacionados finais pro Mundial e possa ajudar o elenco do Mengão. Ótima notícia aí. E agora tem uma notícia aí que pegou todo mundo de surpresa no fim dessa sexta-feira, que é o Ministério Público cancelando a licença, suspendendo a licença da Pixbet. E aí a Pixbet é a dona da Flabet, que está estampando o patrocínio master do Flamengo. Essa camisa aqui não tem, ela é lisa aqui embaixo. Mas o patrocínio master do Flamengo, que é o Flabet, tá suspensa por conta aí de alguns relatórios técnicos, aí, alguns comprovantes que acabaram não sendo apresentados. E aí o Ministério Público aplicou essa suspensão não só para a Pixbet, mas como algumas outras, inclusive casas relacionadas ao SBT e casas relacionadas à Caixa Econômica, que estão suspensas também. A gente vai ler aqui certinho e depois faz mais um comentário sobre esse assunto. O Ministério da Fazenda suspende casa de aposta patrocinadora master do Flamengo. Decisão da Secretaria de Prêmios e Apostas vale por até 90 dias. Rubro-Negro estreou nova marca na camisa nessa semana. A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda suspendeu nessa sexta-feira 4 casas de apostas de funcionarem no Brasil, entre elas a Pixbet, patrocinadora master do Flamengo. O rubro-negro estreou na última quarta-feira na derrota para o Central Córdoba na Libertadores a marca Flabet, que pertence à mesma empresa em sua camisa de jogo. Mas a decisão obriga o clube a tirá-la do uniforme a partir desse domingo contra o Grêmio em Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro. Suspensão foi aplicada na portaria SPA, Ministério da Fazenda, número 787, e assinada pelo secretário Regis Anderson do Dena. Ela tem caráter provisório, com prazo de até 90 dias para as casas de apostas conseguirem novamente se regularizar. Em janeiro, a STF proibiu as empresas que patrocinam Flamengo e Corinthians. Chegou a proibir, né? Procurado, o Flamengo ainda não se manifestou sobre o caso. Já o advogado Nelson Williams, que representa juridicamente as casas de aposta, disse estar tranquilo quanto à decisão e garantiu que já cumpriu todos os pré-requisitos e acredita que a suspensão cairá em breve. Todos os certificados técnicos relacionados ao sistema de apostas, ao servidor de apostas esportivas e ao servidor remoto de jogos, conforme exigido na instrução normativa de 10 de janeiro de 25, foram apresentados à Secretaria em fevereiro de 25, com exceção do certificado de integração que já foi concluído e juntado ao SIGAP, estando pendente de análise pelo regulador. Assim, a suspensão deverá ser revista, resultando na publicação de uma portaria que autorize a situação em caráter definitivo, sendo isso que aguardamos de forma confiante e tranquila, afirmou. Então, a Pixbet e esses outros sites já tiveram a autorização desde o início do ano e ficou um documento pendente. Que vou pegar o nome de novo desse documento aqui. Com exceção do certificado de integração, que agora já foi concluído e juntado, que vai ser revisto. Então,
Faltou esse último certificado, que agora já foi conseguido, mas ele ainda está pendente de análise lá do órgão regulador, e quando for feito, a PixBet vai voltar ativa. O que isso tudo quer dizer? Que o Flamengo agora vai ter que tirar a Flabet aqui da camisa, mas isso não impacta em pagamento nenhum, não impacta em nada diretamente ao Flamengo, a não ser a retirada na camisa. Talvez até o Flamengo, se não der tempo de remover da camisa, vai precisar botar alguma coisa em cima, mas a tendência é que tenha, porque ainda vai viajar, então deve conseguir sem problemas seguir com a camisa sem a Flabet até que isso seja resolvido, mas a qualquer momento, ainda mais quando envolve tanta grana, um dia a menos desses sites funcionando é muita grana, então eles devem fazer um esforço aí para já sair essa portaria regulamentando de novo e que esteja regularizado para voltar a funcionar. As outras 3 empresas suspensas são a TQJ Par, Participações Societárias SA, que é ligada ao SBT. Olha o nome das casas deles: Baú Bingo, Telecena Bet e Bet do Milhão. Então, são as bets aí ligadas ao SBT. E o 7MBR LTDA, que tem a CBET, além da Caixa Loterias SA, que tem a Bet Caixa, Megabet e XBet Caixa. A PixBet virou patrocinadora master do Flamengo no fim do ano passado e passou a ser o maior contrato de patrocínio da história do clube e o maior do Brasil, que poderá receber 470 milhões para estampar a marca da casa de aposta durante 4 anos até 2027. E além disso, como eu trouxe ontem para vocês, ainda tem, além desse valor aí de 470 por 4 anos, uma faixa aí mínima de 34 milhões de reais por ano, de acordo aí com a receita que eles tiverem lá no site. Então é muita grana. É disparado o maior contrato de patrocínio do Brasil. E vamos falar agora de Rodrigo Muniz, que tá lá no Fulham, tá jogando muita bola, fez um golaço semana passada, dando, não foi bem um chapéu, mas dando uma puxetinha, um balãozinho para cima do Van Dijk do Liverpool, entrou na área e fez um golaço, chutou rasteiro em cima do goleiro, tá jogando muita bola. E tem muito time de lá mesmo da Inglaterra começando a ir para cima do Rodrigo Muniz, assediando, e o Fulham tá pedindo nada mais, nada menos do que 60 milhões de euros para vender o atacante. E aí quem se dá bem, muito bem com isso é o Flamengo. Por quê? O Flamengo tem, e segurou na hora de vender o Rodrigo Muniz, 25% do jogador. E isso, se ele for vendido realmente por 60 milhões, equivale a 15 milhões de euros, totalizando aí até 100 milhões de reais. É muita grana só por 25% do Rodrigo Muniz. É muito dinheiro. Algo aí que a venda vai gerar em torno de 400. Desses 400, 100 vem para o Flamengo. E eu não estou nem contando com aquela porcentagem de clube formador. Então, esse valor ainda aumenta um pouquinho mais a fatia, né, do Flamengo, caso o Rodrigo Muniz seja vendido realmente. E um dos clubes mais interessados, o que está mais tendendo aí a fazer uma proposta para o Fulham, é justamente o Chelsea. Então, por ironia do destino, pode ser que Rodrigo Muniz enfrente o Flamengo no Mundial, se o negócio acontecer naquela janela pré-mundial, com a chegada do Rodrigo Muniz. Então, vamos ver no que vai dar. Pode ter aí cria do Flamengo enfrentando o clube no Mundial. Vamos continuar acompanhando, mas se acontecer, é uma grana absurda que entra, principalmente se for considerar que é só por 25% do jogador. Vamos acompanhar. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. E agora vamos falar do 10. Porque tem uma atualização, primeiro aqui sobre o Enciso, que é a informação de que o Flamengo tem ele como um dos nomes agora, mas o Flamengo tentou contratar o Enciso no início do ano, em janeiro, e o Meia negou voltar para o futebol sul-americano. O Flamengo agora está voltando à carga, tentando novamente a contratação do jogador. E aí, chegando
pro empresário dele ir mostrando a estrutura, para fazer isso chegar ao Enciso, tentando de alguma forma fazer com que o Enciso entenda o tamanho do Flamengo, que não é simplesmente voltar ao futebol sul-americano, e sim vir para o Flamengo, que é diferente, que o Flamengo é um clube com estrutura europeia, porém localizado no Brasil, mostrar a força de como está hoje em dia a Liga Brasileira, mostrar que o Flamengo tem, se não o melhor, um dos melhores elencos do futebol brasileiro e assim convencer o Enciso a vir jogar no Brasil. Hoje o maior empecilho é essa questão de ele precisar sair da Europa, ele vai sair da Premier League para vir jogar o Brasileirão. Esse é hoje o maior empecilho para a chegada de Júlio Enciso ao Flamengo. Isso, atualização sobre o Enciso. Sobre Almada, Thiago Almada, negócio tá um pouco mais complicado, para não dizer finalizado, porque o Atlético de Madrid intensificou as conversas com o Grupo Eagle. Já estão começando a discutir valores. Pro Almada é interessantíssimo, porque tem um monte de argentino lá. Pro Atlético de Madrid estão considerando pagar um valor alto, porque o Almada se valorizou muito pelo fato de estar como titular da seleção argentina. E aí, os valores já estão aí sendo cogitados que podem chegar aí numa casa de no mínimo 40 milhões de euros. E o Atlético de Madrid demonstrando um grande interesse já numa iminente proposta oficial. E pro Flamengo complicou, porque não dá para brigar com valores desse nível. E fechando aí esse assunto, que como foram elevados os valores a esse ponto, o Flamengo já considera que se precisar pagar algo em torno aí de 30 milhões de euros ou mais por um jogador, que seja o Paquetá. Paquetá, que existe um grande otimismo dos advogados de que ele seja absolvido, ou que pelo menos ele receba uma punição mais leve, que não envolva banimento do futebol. E se por acaso houver algum tipo de banimento que seja em âmbitos menores, ou Inglaterra, ou no máximo Europa, e isso aí possibilitaria ele vir para o Brasil. Tem a questão dos relatos dos amigos dizendo que o Paquetá está desgastado por lá, que ele quer muito vir para o Brasil. E aí tem ainda essa questão dos concorrentes a 10 aqui que o Paquetá tem, estarem com valores elevados, se comparando até com os valores que o West Ham pediria para liberar o Paquetá. Mesmo que ele seja absolvido, o West Ham já demonstrou interesse em vendê-lo por cerca de 30 milhões de euros, aliás. Então, porque são 25 milhões de libras, que convertendo dá algo em torno aí de 30 milhões de euros, que seria um valor até abaixo do que está sendo dito aí pelo Almada. E aí o caso do Enciso, que seria o mais barato desses três, que giraria em torno aí de 20 milhões de euros, o Enciso ainda é uma incógnita, porque a vontade do jogador ainda não é de voltar para o futebol sul-americano. Vamos continuar acompanhando, mas hoje, nessa corrida pelo 10, o Paquetá está à frente. Está à frente, mas depende ainda do julgamento. Se o Paquetá for o escolhido, aí o novo 10 já não vai ficar à disposição para o Mundial, porque o Paquetá vai ser julgado já em junho, e aí a negociação precisaria ocorrer depois do julgamento para que ele venha para o Flamengo no segundo semestre. Vamos continuar acompanhando e qualquer novidade eu trago aqui para vocês, beleza? Por hoje era isso. E agora eu quero saber de você, rubro-negro, integrante da maior torcida e a mais linda do mundo, se você já se inscreveu no canal, já deu seu like, já ativou o sininho e já me seguiu nas redes aqui do lado. Já fez isso? Então pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!